Hoje todo mundo diz, ai, você tem que encontrar sua paixão, ai, tem que encontrar o teu propósito. E às vezes eu faço entrevistas, as pessoas me perguntam, qual é o teu propósito? Me pergunta aí qual é o meu propósito. Vai lá. Qual é o seu Pergunta. propósito, professor? Olá, eu sou o Dick Kersher e estou aqui para lhe dar as boas-vindas à série Grandes Mentes. Esse é o primeiro vídeo e o entrevistado de hoje é o professor Marcos Trombetta. Boa noite, professor. Gratidão por conceder essa entrevista. Obrigadão mesmo. Imagina, eu que agradeço. Sempre uma satisfação. Show de bola. Vamos lá, professor, para a gente começar. Conta um pouquinho da história da sua vida. Fiquei sabendo que o senhor já foi minerador e garçom. É verdade isso aí? É verdade, sim. Então, como que diz, esses dias eu ouvi uma palestra de um grande coaching e ele disse o seguinte, sempre conte a sua história, que as pessoas enjoam. Aliás, você vai enjoar da sua história muito antes das pessoas, né? Então, as pessoas gostam muito de ouvir minha história e eu já devo ter contado ela umas 1000 vezes. Então, temos a impressão que todo mundo sabe, mas a verdade é que não. E eu fui garimpeiro, na verdade, né? O pessoal chama de minerador, mas é um pouco diferente de minerador e garimpeiro. São duas coisas um pouco diferentes, né? Geralmente as pessoas têm a impressão que quando se fala de mineradoras, o pessoal tem a impressão que é aquele pessoal com a cestinha, né? Não, eu fui garimpeiro de mina. Eu fui garimpeiro de Entendi. mina, eu fazia túneis e eu procurava essas pedras aqui, né? Que são as pedras ametistas, que vocês podem ver que tem várias aqui, que são a pedra da sabedoria, a pedra do terceiro olho, mas, né, para quem trabalha no garimpo, até encontrá-la é muito difícil. Então, eu trabalhei 15 anos como garimpeiro, foram 15 anos de muita dificuldade. Eu não cheguei a passar fome, mas eu andei bem pertinho de passar fome. Foram 15 anos sem férias, eu nunca tive carteira assinada. Mas o ponto mais difícil é um trabalho muito bruto, é um trabalho muito braçal, então eu acabei rompendo os tendões deste ombro, eu acabei desenvolvendo um problema na coluna muito grave, e o pior de tudo, eu acabei, vamos dizer assim, acreditando no que me foi ensinado, que o segredo era trabalhar, né? Então, no garimpo, você faz o quê? Você cava, você faz o túnel e você vai indo para dentro da rocha. É um túnel horizontal, tá? Ele é horizontal, você faz uma escavação no morro e depois você, como se fosse uma minhoca, você vai atravessar o morro, vai sair do outro lado, procurando a pedra ametista. É um trabalho muito duro, muita poeira, porque você fazia perfuração na rocha, não tinha perfuração a água, perfuração a seco. É muita poeira, tem que usar máscara o dia todo, protetor de ouvido. Mas você só conta com a sorte, entende? Nós fazíamos os tiros, então, com explosivos, e se nós encontrávamos a pedra, venderíamos a pedra e ganharíamos algum dinheiro. Se não encontrássemos nada, não ganhávamos dinheiro. Então, eu cheguei a passar por uma situação uma vez, onde eu fiquei 6 meses sem ganhar um único real. Trabalhando de segunda a sábado, né? E eu sempre trabalhei muito, a média de 10, 12 horas por dia. E também teve um ano da minha vida que eu trabalhei 12 meses e ganhei R$ 3.200. Então a vida era muito, muito difícil. Muito difícil. Sim, era muito complicado. Eu era muito pobre. Sabe, quando as pessoas falam que são pobres, eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Eu procuro, geralmente, tá, deixa eu ver se você é pobre mesmo, porque tem o pobre e tem o super pobre. Né? Eu acredito que eu era o super pobre, porque além de pobre, eu era praticamente um escravo do trabalho, né? Eu saía antes do sol e voltava depois do sol. Trabalhei muito, muito, muito. E era perigoso, eu sofri vários acidentes. Mas teve um dia que eu sofri um acidente muito grave mesmo. Eu fui surpreso por 3 explosões, né? Não eram dinamites, eram preta, mas eu fui pego a 3 metros de distância das explosões e também levei um choque elétrico de quase 1 minuto, né? Então, assim, quando eu recobrei a consciência, que eu me livrei daquele choque lá, eu estava praticamente já morto praticamente, né? Aí me tiraram para fora do túnel praticamente morto, né?
E me recuperei, fiquei um bom tempo parado por causa daquilo e tempos depois eu acabei levando outro choque elétrico no garimpo. E aí, Caramba. nesse sim, quando eu consegui me libertar do choque, então eu já não tinha mais pele nas costas, porque eu fiquei ralando no chão assim com a energia elétrica, né, preso no Caramba. fio, e estava Nossa. saindo sangue já na minha pele, assim, eu estava roxo, né? Quem já viu alguém eletrocutado sabe que a pessoa fica roxa, né? E eu já estava basicamente roxo, eu tenho as cicatrizes até hoje do choque, e aquilo ali me fez pensar em mudar a minha vida, sabe? Aquilo ali me fez pensar que eu ia morrer muito jovem, na época eu tinha 22 anos. E o que mais me entristeceu é que eu tinha uma filha com 3 aninhos, na época 4 aninhos, e a minha esposa com 19 anos. E assim, se já era difícil comigo, eu costumo brincar, se comigo já era difícil, semigo então ia ser muito pior. Então, sem mim É. naquela época seria muito difícil para elas. Mas aí, eu não sabia do mundo, sabe? Eu não sabia que existia mundo. Eu só sabia viver dentro de um buraco. Eu era literalmente um bicho criado num buraco, porque eu me criei lá dentro desde menino. Então eu tinha medo do mundo, não sabia o que tinha lá fora. E o meu pai, com todo o amor do mundo, ele sempre me dizia: o que que você vai fazer lá fora? Não tem nada para fazer, porque para nós, literalmente, era lá fora, né? Aham. Então eu fiquei 4 anos depois daquele acidente pensando em sair do garimpo. Porque, então, hoje, quando eu converso com as pessoas, cara, por que você não troca de profissão? Eu digo, não é tão simples assim. Não, eu sei que não é para uma pessoa. Mas eu fiz faculdade de letras à distância, consegui me formar com muita dificuldade, e aí eu fui embora. E aí, depois que eu fui embora de lá, sim, eu saí de dentro do garimpo com um certificado de professor de letras, depois de 15 anos, mas eu tinha medo de gente, tinha muito medo de gente. Eu literalmente não era habituado a conversar, sabe? Eu tinha dificuldade de comunicação e aí o que aconteceu? Eu não quis levar o meu certificado na escola. Embora eu saí de lá com o certificado de professor, eu fui ser garçom. Você perguntou se eu tinha sido garçom. Ah, entendi. Aí eu Aham. fui ser garçom porque me, era freelance, né? Então eu acabei me tornando garçom, depois de sofrer bastante lá na cidade. Eu acabei me tornando garçom e eu trabalhava em 5 lugares, 7 dias por semana, nos 3 horários: café da manhã, almoço e janta. Caramba. Então eu não via mais a minha família de novo. Estava na cidade, mas não via a minha família de novo. Até um dia em que eu ouvi alguém dizer que precisavam de professor. Aí eu levei meu certificado, mas já fazia quase um ano que eu estava na cidade. Eu levei meu certificado, eu não aguentava mais trabalhar de garçom. Levei meu certificado na escola e fui chamado. E essa é a parte mais interessante da minha história. Eu fui chamado no colégio para dar aula, só que eram 12 horas de português e 8 horas de inglês. E esse momento foi inédito, porque a diretora perguntou: você fala inglês? Cara, pensa, eu tinha medo de gente, mal sabia falar português. Como Fala é que eu ia inglês, saber né? falar inglês? E aí eu disse para ela: não, eu não sei falar inglês. Eu sei porque eu fiz ensino médio, mas há 14 anos eu tinha feito. Sabe qual foi a resposta Imagina. dela? A É, resposta dela foi: não tem problema, você só não precisa deixar os alunos perceberem que você não sabe. imagina. Como que você vai dar Caraca, aula de inglês sem saber inglês, cara? E que aí ela me disse, resposta. eu preciso que você aceite ou não, porque eu preciso chamar outro professor. Já era 10 horas da manhã. E eu disse para ela: eu aceito, sabe? E ela me disse: então você tem que correr no banco, fazer a tua conta, abrir a conta bancária para fechar a contratação, tinha que ser Banco do Brasil, né? E voltar Aham. correndo aqui, pegar o teu material, que às 13 horas você tem que dar aula de inglês, cara. Aula Caramba. de inglês. Então, assim, esse foi o momento mais difícil da minha vida. Não teve nada comparado a isso, porque eu era literalmente um ogro criado dentro de um buraco, saindo para me tornar professor de inglês. Você já viu um troço desse, cara? Isso não existe. Porra, Isso é eles completamente implementam. surreal. É É, completamente surreal. Existe um pouco de loucura nessa história. Ninguém aceita o emprego de professor de inglês se não sabe inglês. E eu tinha todas as dificuldades do mundo para dizer, aliás, todas as desculpas do mundo para dizer que não, né? Se eu tivesse dito não, exato, ninguém ia me julgar. Ninguém ia me julgar, porque era justificável, né? exato. E eu garanto para você que Professor, você só está me entrevistando aqui hoje porque eu aceitei aquela oferta, entende?
Tudo que eu tenho, absolutamente tudo que eu tenho, é graças ao falar inglês. Por isso, sempre que alguém me pergunta, professor, qual o primeiro passo? Você fala inglês? Essa é a minha pergunta. Não fala inglês, então aqui está o teu primeiro passo. Porque quem não fala inglês, nós somos terceiro mundo, querido. Nós somos terceiro mundo. As informações só chegam aqui quando já são obsoletas lá fora. Então, quem sabe falar inglês no Brasil se destaca, porque sai na frente e estuda lá fora. Estuda ainda inglês, tá? E aí, depois do inglês, cheguei ao marketing digital e o resto é a história do rock and roll, como eles falam em inglês, tá? Aí, depois, a minha história está na internet. Depois de uma altura em diante, a minha história já está na internet. Enfrentando o medo que o senhor chegou onde está agora, né? Esse é o problema. Quando aparece o medo, o pessoal às vezes recua, né? Sendo que está um passo próximo ali, talvez, de uma realização. Né? Na verdade, o ser humano só tem um limite, o medo. Só tem um limite. Então, a partir do momento que eu consigo entender o medo, eu tenho uma brincadeira. Eu costumo perguntar para os meus alunos, você já viu o medo na padaria comprando pão? Nunca, né? Porque o medo não existe. O medo nada mais é do que falta de confiança em si mesmo. O medo não é outra coisa. O medo é eu não acredito em mim. E você pode. Você consegue. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Então, a partir do momento que eu passei por aquela imensidão de medo, depois eu comecei um estudo, cheguei a um estudo, né? Porque o meu sonho, a única coisa que eu queria era ganhar dinheiro. Sabe? Eu queria ganhar dinheiro. Eu fui embora porque eu queria ganhar dinheiro, mano. Então, aí eu comecei uma pesquisa, né, para descobrir como é que se ganhava dinheiro. E eu descobri, cara, que as pessoas não ganham dinheiro porque elas não conseguem superar o próprio medo. Não tem outra desculpa. Porque você faz o que se sente confortável. Quando tem que fazer algo que é desconfortável, é medo. Se eu supero isso, eu dou um passo acima, né? O professor comenta que começou a realizar estudos e tal, e hoje o assunto tratado é a riqueza, né, professor? O senhor poderia dizer, tipo, se essa riqueza ela está vinculada apenas com o dinheiro em si ou é algo muito além disso? A riqueza para mim, quando eu comecei a estudar riqueza, porque aconteceu assim, eu estava trabalhando de garçom e eram 3 horas da manhã. Eu era professor, eu dava aula de inglês, e eu era garçom no final de semana, porque a verba não dava, o dinheiro era curto, o professor ganha mixaria. E um dia, eram 3 horas da manhã, era domingo, e eu estava trabalhando de garçom. E eu estava com dor nas panturrilhas, muitas dores, cara. Sentia muita dor nas panturrilhas e dor nos calcanhares. E eu passei na frente da Caixa Econômica Federal, 3 horas da manhã, não tinha ninguém na rua. Eu parei, olhei assim para frente, eu estava a pé, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, estava a pé. Parei e olhei assim, e eu disse, cara, o que eu preciso para ter dinheiro aí dentro, aí no banco? Sabe? Porque, cara, o que as pessoas fazem para ter dinheiro no banco? Eu nunca tenho R$1. Entende? Eu pensei, não é possível, eu fiz faculdade, eu estudei, eu dou aula de inglês, Mas, cara, se me virasse de ponta cabeça para baixo, caía só o dinheiro da noite, entende? Era aluguel, enfim, você sabe como funciona. Cara, e eu cheguei em casa, e eram 3 da manhã, e outro dia, 6 da manhã, eu tinha que acordar. Dali 3 horas eu tinha que acordar, porque eu tinha que dar aula. Meu Deus. Então eu cheguei em casa do colégio e eu fui fazer uma pesquisa. Como é que se ganha dinheiro? Eu coloquei aquilo na mente. Eu não sei ganhar dinheiro. E é isso que as pessoas têm que entenderem. Dinheiro é algo que se aprende, não é algo que acontece por osmose. Algumas pessoas parece que existe um espírito que favorece, mas essas são raríssimas. Raríssimas. É quase como achar um diamante de 1 quilo, muito raro. Então você precisa aprender. E eu comecei a aprender. E no começo eu achava que para mim riqueza era dinheiro. Riqueza era dinheiro, riqueza era dinheiro. O que eu descobri? Que não existe riqueza sem dinheiro. De fato, não existe riqueza sem dinheiro. Mas o que é ser rico de verdade é que é a grande questão. O que é ser rico de verdade? Rico de verdade, você será no dia em que você tiver dinheiro o suficiente para não precisar mais fazer nada. Isso é ser rico de verdade. Agora, a questão aqui é, esse não fazer nada significa o seguinte, você vai viver a tua vida com o teu estilo de vida. Então, como que uma pessoa vai saber quando ela é rica de verdade? Quando ela somar a quantidade de dinheiro que ela tem e ela conseguir descobrir, não, no estilo de vida que eu tenho,
Eu, professor Marcos, por exemplo, tenho um estilo de vida simples. Moro no interior, eu gosto aqui de... Moro no meio do nada, moro no interior. Quem assiste meus vídeos na internet sabe. Tem um custo de vida muito barato. Então, eu não preciso de 100 milhões no banco para ser um homem extremamente rico e passar o resto da minha vida sem fazer nada. Detalhe, que eu continuo trabalhando porque amo o que eu faço. Riqueza de verdade não existe sem dinheiro, tá? Agora, não existe riqueza de verdade sem tempo para desfrutar o dinheiro que tem. Então, ser rico de verdade trata-se de ter dinheiro suficiente para te dar tempo. Isso é ser rico. Então, eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem tempo. É pobre. É ser pobre. É melhor você ter pouco dinheiro e ter tempo. Por quê? Tempo é a substância da qual a vida é feita. Se você não tem tempo, não tem vida. Então, eu vejo muitas pessoas que não entendem que não existe vida sem tempo. Não existe vida sem tempo. E não adianta ter dinheiro e não ter tempo. Eu vou falar bem a verdade para você. É melhor não ter dinheiro do que não ter tempo. Tá? Porque quando você chegar no final da vida, você vai perceber o seguinte: ok, eu tenho dinheiro, mas não tenho mais tempo. E se você passar com tempo, curtindo a sua vida, você vai chegar no final da vida e vai dizer: eu não tenho dinheiro, mas eu vivia doidado. Tenho certeza que um rico sem tempo é muito mais pobre do que um pobre, né, com muito tempo. Com tempo saudável, é claro, uma pessoa saudável, não vamos entrar em outras coisas. Mas riqueza é quando você tem dinheiro e esse dinheiro te proporciona tempo. Isso é ser rico. Recentemente eu fiz uma enquete no meu Instagram, voltando um pouquinho lá para o dinheiro em si, né? Certo. E eu fiz a seguinte pergunta, tipo, se o dinheiro é ou não a raiz de todo mal, né? Que muita gente tem preconceito, considera o dinheiro como a desgraça do mundo, né? E dessa enquete, eu obtive um percentual de 33% de pessoas dizendo que sim, o dinheiro é o mal do mundo. O que o senhor diria? Qual conselho que o senhor daria para esses 33%? São 33% de pessoas ignorantes. É simples assim, tá? São 33% de pessoas ignorantes. E 33% de pobres. Tenha certeza que são pobres. Somente um pobre diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. E tem mais algo incrustado ainda ali, né? Tem algo aí nas entranhas desse ser humano, chamado religião. Tá? Qual a minha definição para a religião? A religião é uma excelente forma de idiotizar as pessoas, de doutrinar e escravizar as pessoas. Tá? Ter uma religião é entregar todo o poder, a divindade que você tem, nas mãos de um camarada que está lá pelo dinheiro. Não se iluda, ninguém é padre, ninguém é pastor, ninguém é bispo, ninguém é nada se não fosse pelo dinheiro e pela profissão. É uma profissão que eles escolheram, tá? As pessoas que verdadeiramente escolheram pela espiritualidade, elas não são assalariadas, tá? Elas vivem de doações e você sabe que não é o que acontece hoje, né? De onde surgiu? Aí você vai dizer: nossa, professor, mas por que você chegou a essa conclusão? Aonde está escrito que o dinheiro é a raiz de todo mal? Aonde que está escrito? Lá na Bíblia. Agora, não é o dinheiro. Vamos esclarecer. Lá na Bíblia está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E o que é amor ao dinheiro? Não é amor à riqueza. Não está escrito amor à riqueza. Está escrito amor ao dinheiro. O que é o amor ao dinheiro? É aquele camarada que pega R$1.000 e ele se apaixona pelo 1.000, pelas notas. Ele não consegue gastar 100 para não ficar com 900, porque ele se apaixonou pelo 1.000. Então, é um cara mesquinho, e eu conheço pessoas assim. É aquele cara que não compra uma muda de roupa, é aquele cara que come carne de segunda, aquele cara que não compra um carro novo, aquele cara que não vai ao cinema, que não dá uma roupa para a esposa, que não dá um bom colégio para os filhos. Por quê? Ele quer acumular dinheiro, cash, espécie, papel. Isso sim é a raiz de todo mal. Né? A raiz de todo mal. Por quê? Mal para quem, Diego? Para quem? Para si. Exato. A pessoa faz mal para si. Entende? A raiz, você não consegue fazer o mal para outra pessoa, a menos que a pessoa te permita. Você faz muito mal para si. Então, o ser humano sacrifica a própria vida, sacrifica a felicidade, sacrifica a própria saúde, sacrifica a vida da família, a felicidade da família, por amor ao dinheiro. Então, não podemos ter amor ao dinheiro. Agora, o dinheiro, meu querido, não se vive sem dinheiro. Não se vive.
Entende? Exatamente. Então não é amor ao dinheiro que você tem. Você tem que ter amor por si mesmo. Você tem que ter amor a si mesmo. Você tem que se respeitar muito. Você tem que se amar muito para decidir ser rico. Sabe por que as pessoas não são ricas? Porque não decidem. E outra coisa, dizer que o dinheiro é a raiz de todo mal é uma bela desculpa para admitir, eu sou pobre, porque eu sei que o dinheiro é a raiz de todo mal. Isso é desculpa de gente frouxa, entendeu? Desculpa de gente que não tem capacidade para ir para cima e fazer acontecer. E não adianta vir com balela, porque eu sei que é isso, eu trabalho com isso o dia todo. Muitas vezes essas pessoas que criticam o dinheiro vivem um padrão financeiro bem baixo e vivem reclamando, né? Tipo, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Pô, é um ciclo ali, sei lá, paranoico até, né? Eu aprendi uma coisa, querido, sobre dinheiro. Eu aprendi uma coisa. Frouxo, pessoa frouxa, não ganha dinheiro. O dinheiro tem pavor de covarde, entendeu? Então, primeiramente, o cara tem que ter muita coragem para enfrentar os próprios medos. E você está falando com um cara que já foi muito pobre e que hoje ganha muito dinheiro. A ideia é, o dinheiro não respeita a covardia. Tá? Dinheiro não respeita. Dinheiro não tem respeito por covarde. Então, dinheiro gosta de pessoa forte, pessoa corajosa, que vai para cima e faz acontecer. Porque os homens mais ricos do mundo são os homens que proporcionaram a modernidade hoje. Se não existissem os multimilionários, os multibilionários, nós seríamos ainda nômades, correndo atrás de frutinhas em árvore. Entende? Então, você quer ver eu ficar nervoso é alguém me sair com gracinha falando mal do dinheiro, cara, entendeu? Eu já identifico um pobre na hora. E eu de pobre não quero saber não, porque eu já fui muito pobre. E eu costumo dizer, velho, eu posso garantir para você, é muito melhor ser rico do que pobre. Pode acreditar em mim. E tem uma frase sensacional que eu concluí depois de ler Napoleão Hill. Ou você escolhe a riqueza, ou a pobreza já te escolheu. Tá? Você, não escolhendo a riqueza, a pobreza te abraça. Fato. Uma vez quebrado esse preconceito, vamos supor, a pessoa quebrou o preconceito contra o dinheiro, se libertou da religião, que eu acho que é importante frisar isso aí. Sim. Qual que seria o próximo passo para chegar à riqueza, digamos assim? O que me levou a chegar aonde eu cheguei hoje foi algo que eu aprendi com Brian Tracy. Brian Tracy é um herói para mim. Brian Tracy é um cara pragmático, e isso eu respeito nas pessoas. Tá? Hoje eu vejo uma coisa acontecendo na nossa sociedade, eu aproveito para abrir os olhos. Existe muito guru de palco, tá? Muita balelinha. É porque leu um livrinho e acha que é guru, vai para a internet e quer ensinar, velho. Eu sempre tenho as portas abertas aqui, Ametista do Sul, o pessoal pode vir me conhecer, sempre que eu vou a qualquer lugar, as pessoas sabem que eu sou. Eu mostro a minha casa, eu tiro minhas fotos, eu fui construindo a minha jornada e mostrando para as pessoas. E você já percebeu que muito guru não mostra nada? Ele está sempre com uma estantezinha do lado, num escritóriozinho, mas isso é só alugar uma salinha. Né? Então, existe uma coisa que eu aprendi sobre o enriquecimento e sobre o passo a passo, tá? Sobre o enriquecimento e sobre o passo a passo. Falar sobre riqueza é fácil, até papagaio fala, tá? Agora, ficar rico de verdade é para poucos, tá? E os ricos você reconhece quando eles são ricos. Mas existe sim um passo a passo e existe uma coisa crucial. E você vai dizer, não, mas isso eu já sei, professor, se soubesse era rico. Entendeu? Se soubesse era rico. Que é a questão do conhecimento não leva ninguém a lugar nenhum. Conhecimento não leva a lugar nenhum. O que leva as pessoas a algum lugar é conhecimento colocado em prática. Tá? Porque as pessoas fazem faculdade, fazem pós-graduação, fazem mestrado, fazem doutorado e vão trabalhar por 4, 5 mil por mês. Por que elas fazem isso? Porque elas têm conhecimento, mas elas não possuem entendimento. E na Bíblia está escrito, buscai o entendimento em tudo aquilo que quiser conquistar. O que significa isso? Conhecimento é o que eu coloco na mente, mas o que eu tenho na mente, se o corpo não executa, não muda nada. Cara, eu faço questão de repetir isso. O que eu tenho na mente, se o corpo não coloca em prática, não muda nada. Agora, quando eu tenho um conhecimento na mente e faço o corpo executar o conhecimento que eu possuo, eu gero um resultado. Baseado no resultado, eu tenho um feedback
do meu entendimento sobre o conhecimento que possuo. Ou seja, eu passo a saber na prática o quanto eu sei de verdade. Então, a partir do momento que eu me torno um expert, ou seja, eu sei que eu sei, aí eu consigo replicar isso, ou seja, consigo fazer quantas vezes eu queira. Por exemplo, eu levei de 2010 até 2015 para faturar o meu primeiro 1 milhão. Mas aí eu aprendi como se faturava 1 milhão. Agora eu consigo faturar 1 milhão com facilidade. Por quê? Eu adquiri o conhecimento e eu coloquei em prática. Entende? Então, esse é o grande passo a passo. Conhecimento colocado em prática igual a entendimento. Entendimento, diga-se, feedback. Eu consigo olhar para aquilo que eu faço, consigo olhar para o resultado que eu tenho e eu consigo saber se eu sei ou não fazer as coisas. Tá? Então, esse é o caminho da riqueza. O caminho da riqueza é você saber fazer o conhecimento que adquire, colocar em prática e gerar resultados. Somente isso. Não tem nenhum mistério. As pessoas confundem muito. Legal, professor. Então, entraria aí nessa história a questão que Napoleão Hill, acho que cita muito, a questão do propósito definido, né? O propósito definido. Vamos lá, vamos falar do propósito definido. O que é um propósito? Existe hoje no mercado, né? Eu sou um pouco xarope com essas coisas, né? Porque eu não cheguei aonde eu cheguei ouvindo balelinha. Hoje todo mundo diz, você tem que encontrar sua paixão, tem que encontrar o teu propósito. E às vezes eu faço entrevistas, as pessoas me perguntam, qual é o teu propósito? Me pergunta aí qual é o meu propósito. Vai lá. Qual é o seu propósito, professor? O meu propósito é ser rico. O meu propósito é ser rico, entende? Esse é o propósito. Aí as pessoas acham que o propósito eu preciso impactar 1 milhão de vidas, eu quero enriquecer 2 milhões de pessoas. Não, velho. Propósito é como você quer se sentir. Qual sentimento quer gerar? E eu quero o sentimento de riqueza, porque riqueza traz o quê? Tranquilidade, segurança, liberdade. Eu quero sentir que eu sou responsável pela própria vida e eu quero sentir que eu fui capaz de cuidar de mim e da minha família. Por isso eu quero ser rico. Então, o desejo ardente que o Napoleão Hill fala é isso. Entende? Esse é o tal do propósito, o desejo ardente. O que você quer acima de tudo? E aí as pessoas querem inventar propósitos. Cara, se o teu propósito é pescar domingo o dia todo, tá ótimo. Agora, quanto é que custa pescar? Não custa muito, porque eu vou pegar um barquinho a remo e vou pescar. Ótimo! O importante do propósito é te fazer feliz. Agora, tem maluco que quer ser bilionário. Entendeu? Eu já conversei com pessoas que ele diz, cara, eu quero ser bilionário. E aí você pergunta por quê? Não interessa por quê. O que importa é que eu sei que eu quero ser bilionário. E essa é a resposta. Acontece que as pessoas querem confundir a cabeça das pessoas. Cara, primeira coisa sobre propósito, tem que ser muito egoísta. O teu propósito é egoísta, o teu propósito é teu. Entendeu? O teu propósito é teu. Você quer descobrir uma vacina para resolver aí o problema da humanidade? É um bom propósito. É um bom propósito. Você quer o quê? Quer criar uma ONG e socorrer todos os animaizinhos de rua? É um propósito. Agora, quer ser bilionário? Quer ser dono da maior indústria de hotéis do mundo? O importante é saber se você quer isso de verdade e isso é o que te motiva de manhã. Isso é propósito. É aquele desejo ardente. Qual que é a minha paixão? Falar sobre dinheiro. Você quer me ver feliz? Vamos falar sobre dinheiro, porque esse é meu propósito. Entendeu? A paixão só vai surgir no dia em que você amar de verdade aquilo que você faz. Isso é propósito, isso é paixão, isso é missão de vida. É tudo a mesma coisa, entendeu? Então, outra coisa, deixa eu já te dizer. Tem como ficar rico sem propósito? Tem como ficar rico sem propósito. Agora, se o teu propósito for ficar rico, vai ser bem mais fácil, porque daí vai ser divertido, né? Aí vai ser divertido. O professor cita muito, já vi nos vídeos, sobre ter várias fontes de renda, né? E eu sei que o professor tem várias. Desde curso de inglês e até agora o mais recente, o Ecotel. Se o Ecotel seria a mais nova fonte, conta pra gente sobre esse projeto, professor. Essa é outra coisa que eu aprendi que fez toda a diferença, tá? As pessoas mais ricas do mundo, elas possuem várias, múltiplas fontes de renda. Então, para o dinheiro aqui, você continua ganhando dinheiro dali, dinheiro daqui lá. E agora a minha última aquisição foi, de fato, um ecotel aqui na minha cidade, que, na verdade, não é um hotel fazenda, como as pessoas pensam, é um sítio, na verdade, não é muito grande, são 6,5 hectares de terra.
Mas eu adquiri o Ecotel por quê? Por N motivos. Primeiro deles, porque eu queria um local onde eu pudesse trazer as pessoas para ficarem perto de mim. Porque eu gosto muito de olhar no olho das pessoas e falar a verdade, ajudá-las a entenderem suas crenças. Como eu dou formação em coaching também, sobre mudança de paradigmas, eu queria o meu local, porque eu dava a minha formação, eu viajava, ia para Porto Alegre, ia para São Paulo, ia para Curitiba, e aí tinha que alugar hotel, e blá, 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 e aquilo me irritava. E eu queria trazer o pessoal para o Ametista por causa da energia das pedras ametistas aqui. Então eu acabei comprando e juntei a fome com a vontade de comer. É hotel, eu ganho ali o dinheiro do aluguel, faço os meus eventos, quer dizer, não fiz ainda, porque estou reformando. Não fiz ainda, fiz o ano passado, mas não era meu. Aí eu gostei tanto do local que o dono resolveu vender e eu comprei. Vou fazer as minhas imersões e eu também alugo o espaço, o Ecotel ali, para quem queira vir a Ametista fazer um evento. Então, sim, é uma baita de uma fonte de renda, vai colocar um dinheirinho bacana no meu bolso, mas principalmente, eu amo estar lá, estou sempre lá, passo mais lá do que em casa, porque lá tem o meu lago, tem peixe, eu gosto de ir lá pescar, gosto de olhar o pôr do sol, gosto de dormir lá nos chalezinhos que tem por lá, enfim. É uma fonte de renda, mas acima de uma fonte de renda, é também uma parte da minha vida, é uma área de descanso também. E estamos trabalhando. Acredito que agora, para o próximo ano, vai ficar tudo prontinho ali, vai ser algo espetacular. É um negócio com muita energia, para meditação, para evento de espiritualidade também, vai ficar muito bom. Pô, que demais, professor. Bom, mudando um pouco de assunto agora, já caminhando para o final da entrevista, eu acompanho muito também o canal Luz da Serra, né? Tem o Bruno Gimenez, a Amanda Dreyer, a Patrícia Cândido, o Nico. Conta pra gente, tem uma parceria aí entre Trombeta e Luz da Serra, ou Bruno Gimenez? Não existe parceria, o que existe é uma amizade, nós somos amigos mesmo. O Bruno é um grande amigo meu, o Bruno é um irmão. O Bruno é aquele tipo de pessoa, sabe, por exemplo, agora tivemos todo esse atrito político e que o pessoal está chamando de coronavírus, né? Na verdade, é coronavírus, é política, né? Então, nós nos comunicamos, cara, trocamos uma ideia no sentido, bicho, me ajuda a entender o que está acontecendo aqui, entendeu? Nós mandamos esse tipo de mensagem para o outro, o que está acontecendo aqui é isso, tá, e para onde a economia vai e tal. Então, beleza, o Bruno Gimenez é um irmãozão, e na verdade, eu sou um professor do Bruno, né? Ele fez todos os meus treinamentos. Nós acabamos nos tornando amigos, e até porque quando eu me tornei afiliado deles, a nossa amizade começou quando eu me tornei afiliado dele, depois ele acabou se tornando meu aluno. O Bruno Gimenez, também gosto muito dos treinamentos dele, é um amigo meu. O Nico é um irmão também, porque na verdade nós fazemos parte do mesmo Mastermind, que é o MAP, Mentes de Alta Performance. Então lá nós temos Bruno Gimenez, Patrícia Cândido, Amanda Dreyer, tem o Nico, enfim, tem muita gente lá dentro, Juliano Torriani, que eu acabo até esquecendo o nome do pessoal aqui, tem os novos que entraram agora. Então é um grupo, nós costumamos brincar que ali é um time de vingadores do desenvolvimento pessoal no Brasil, que é o objetivo do MAP, na verdade, ajudar pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal a crescer ainda mais dentro do MAP. Eu sou um dos primeiros, na verdade, eu fui o primeiro convidado para o MAP. E já tinha o MAP, eu acho que umas 7 ou 8 pessoas, e eu fui o primeiro convidado para estar no MAP, prestar atenção, ver o que acontecia lá. Então, Luz da Serra, para mim, eu tenho orgulho de dizer para você que eu sou amigo deles, eu conheço aquele pessoal, eles são um pessoal assim, porretra para trabalhar. E o Bruno agora trabalha um pouquinho mais com dinheiro, né? Mas antes eles trabalhavam muito com espiritualidade. Então, para quem gosta de espiritualidade, acompanha bastante o trabalho deles ali. Então, mais ou menos isso, né? Não somos sócios nem parceiros de negócio nesse sentido, assim. Nós somos mesmo amigos de verdade. É isso que nós somos. Eu lembro que eu comecei a acompanhar o Bruno, ele falava muito da fita energética, né? E o professor, ele entra nesse assunto também em alguns momentos? Tipo, não. Ensinamento não, mas para a vida pessoal. Não é uma área minha. Essa é uma coisa que eu aproveito para deixar bem claro. Você precisa ser específico naquilo que faz. Então, como que eu posso dizer assim? Eu escolhi uma área para trabalhar e para estudar e para entender. Por exemplo, a área de saúde. Eu cuido da minha saúde? Cuido. Tenho uma academia em casa, malho praticamente todo dia, não consigo malhar todo dia.
né? Mas malho praticamente todo dia, cuido da minha alimentação, suplemento, tomo bastante suplemento, tá? É uma coisa que mas eu nunca me especializei nessa energia sutil das plantas, por exemplo. Eu nunca me aprofundei na energia sutil do corpo. Por quê? Porque eu vejo que são áreas que parece que elas te chamam, né? E eu não tenho esse chamado para essa área, não. Hoje, o meu foco principal, o meu trabalho principal é voltado para a riqueza, para o enriquecimento e para a mente humana. Por que o ser humano faz o que ele faz e por que não faz o que diz que vai fazer? Fantástico, professor. E a riqueza, como o professor disse, está relacionada à libertação, né? Uma delas é a religião. Sim. O professor acredita que tem outras crenças que devem ser quebradas, tipo, acaba entrando na questão da saúde, né? Sim. Tem a indústria farmacêutica. Isso aí é é um problemão gigantesco. Em vez de curar, muitas vezes prejudica ainda mais. O senhor acha que tem que ter essa libertação também em outras áreas, tipo saúde, espiritual, ou interfere na... Interfere, com certeza. Jesus Cristo, por exemplo, eu sou um fãzaço dele. Tenho vários livros sobre Jesus aqui. Vários livros que muitas pessoas não teriam coragem de ler. Tá? A história verdadeira de Jesus as pessoas não querem saber, porque vai quebrar o mito sobre Jesus. Mas Jesus não deixou de ser o homem mais sábio que já existiu até hoje, o cara mais inteligente. E as pessoas verdadeiramente acreditam que Jesus foi morto porque dizia que era filho de Deus. Não. Jesus foi morto porque ele chegava para as pessoas e dizia: a verdade te libertará. E a verdade libertará do quê? Da ignorância. A única coisa que as pessoas precisam ser libertas é da ignorância. Qual ignorância? A ignorância que estavam sendo escravas dos sumos sacerdotes. A ignorância que eram boiada, que não tinham conhecimento e acreditavam no que as pessoas do poder diziam. Então, hoje, se Jesus viesse, ele dizia: existem 3 coisas que você precisa ser liberto. Precisa deixar de ser ignorante. Religião. Jesus não veio criar religião, veio libertar as pessoas da religião. Exato. Religião, política e indústria farmacêutica. Religião, política e remédios. As pessoas acreditam que precisam de remédios para ficarem curadas. A ciência resolve muita coisa, mas 90%, se não mais, das doenças são mentais. As pessoas não sabem do poder que têm, não sabem da capacidade de cura e acreditam em tudo que a mídia fala. Então, as pessoas são programadas para ficarem doentes, né? Mas as pessoas nunca estudam, não entendem um remédio. Nunca. Tá, mas por que isso aqui cura? A maioria dos remédios é placebo, né? Placebo. As pessoas acreditam na cura e se curam, né? Agora, nós entrarmos nesse assunto é muito pano para manga. Você sabe disso? Nossa, pano para manga, é muita discussão. Eu evito. Então, eu escolhi falar sobre dinheiro. Aí, se a pessoa quer discutir política comigo, religião eu falo muito porque eu estudo muito, né? Mas eu sempre uso, né, para me livrar, eu uso conselho, o segredo da sabedoria, né? Você sabe qual é o segredo da sabedoria? Não discutir com idiotas, tá? O segredo da sabedoria é não discutir com idiotas. Então, quando a pessoa acha que sabe o que ela não sabe, eu simplesmente digo: você está certo. Mas as pessoas que verdadeiramente querem evoluir precisam primeiro se libertar. Então, não existe a religião exclusivamente manter as pessoas pobres. Não. A ignorância mantém as pessoas pobres. Então, uma pessoa sábia não vai ter religião. Essa é a primeira coisa. Uma pessoa sábia não vai ter político de estimação. Ela pode até defender um lado, porque ela vai estudar e vai descobrir, vai perceber. A pessoa sábia percebe, né? Mas uma pessoa sábia entrar em discussão com uma pessoa ignorante é ser mais ignorante que a pessoa. E a indústria farmacêutica, qualquer pessoa que estude o corpo, estude os chakras, estude o poder, a energia vital, vai saber que a indústria farmacêutica é o que ela é, uma indústria, um negócio, um comércio. A indústria farmacêutica joga no mercado a doença para depois curar. Isso é tão óbvio, né? Só que, infelizmente, as pessoas não conseguem ver porque Jesus dizia: a verdade te libertará. Né? Só que as pessoas não querem saber a verdade, então não sou eu que vou andar por aí gritando isso. Bom, professor, eu acho que é isso. Agradeço de coração mesmo por conceder esse tempo aí pra gente. E eu peço a vocês que estão assistindo o vídeo, acompanhem o canal do professor Trombeta, acompanhem o perfil do Instagram. E mais alguma coisa, professor?
Olha, eu quero finalizar dizendo o seguinte, assim, algo que eu aprendi e que vai valer muito a pena. Meu trabalho é dizer para você que você pode, né? E eu gosto de dizer que você pode ser rico, entende? Porque rico vai te trazer uma vida bem mais confortável, tá? E eu quero deixar para você, para nós finalizar aqui, algo que eu aprendi com o Brian Tracy. Ele diz o seguinte: você só não é rico porque não decidiu ser, tá? É muito simples o que eu vou dizer agora. A riqueza se aprende. Aprenda a ser rico. Aprenda. O sucesso deixa pistas. Vá procurar as pistas. Foque a sua mente e só faça aquilo na sua vida. Só procure a riqueza. Só procure o enriquecimento. Só busque um entendimento sobre isso. E você vai chegar lá. Não tem como não chegar. Tá? Então, lembre-se. Se você não escolher a riqueza, infelizmente a pobreza já te escolheu. Esse é um fato, tá? E busque a sabedoria, que a sabedoria liberta pessoas e vai te levar até onde você quiser. E é isso, meu querido. Show de bola, professor. Gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigado por assistir a essa entrevista. E deixa ali nos comentários o que você achou desse vídeo. Desejo a você muita paz, amor, saúde e mentalidade próspera. Um grande abraço.